Eu sou Aliciane Correia, editora, professora e estudo literatura de língua inglesa desde 2019. E a gente está aqui nessa videoaula para falar sobre o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Oscar Wilde é um escritor irlandês do século XIX que escreveu ensaios, poesias, teatro e um único romance, O Retrato de Dorian Gray. Esse único romance foi primeiro publicado na Lippincott Magazine em 1890 e só no ano seguinte é que foi publicado nesse formato de romance em suporte de livro. E é exatamente sua obra mais famosa, provavelmente porque ela serviu como evidência num processo judicial em que ele foi acusado de sodomia, indecência, porque ele era homossexual e naquela época homossexualidade era visto como uma opção e por isso, na época, na era vitoriana, isso era visto como algo que precisava ser condenado. Na crítica literária, alguns pesquisadores têm um receio de misturar a vida e obra do autor, mas no caso do Oscar Wilde, isso não tem o menor problema. Logo no início do romance, o pintor e personagem Basil Hallward, que é quem dá vida ao retrato mais famoso da literatura ocidental, acaba falando: o pintor, na tela colorida, revela a si mesmo. E isso mostra pra gente que o Wilde via a vida como uma tela em branco e que ele fazia da vida dele uma obra. E por isso a gente vai começar aqui por uma breve biografia do autor. Wilde nasceu em 16 de outubro de 1854, em Dublin. Filho de pais proeminentes, o pai era médico, a mãe era uma voz importante no cenário da grande fome na Irlanda e na falta de atenção do governo britânico. Ele e o irmão cresceram num ambiente super politizado e cultural. Desde cedo eles foram criados por governantas e aprenderam diversos idiomas. E, além disso, os pais costumavam dar em casa jantares regados a música e poesia. Aos 10 anos, o Oscar foi para uma escola, finalmente, e era uma escola que privilegiava muito a leitura, né, e o ensino de clássicos. E aos 17, ele entrou no Trinity College Dublin, com um resultado especialmente bom em grego e história, e esse foi só o início de 3 anos que ele passou lá, enfim, e ganhou um monte de prêmio. Nesse período, ele também foi meio que tutorado por 2 professores que eram classicistas. E um deles, o Mahaffy, dizia que os gregos antigos eram super modernos e, além disso, que aquela sociedade, né, o século XIX, poderia se beneficiar muito se olhasse para trás e seguisse os preceitos dos helenistas. E isso é algo que a gente vai ver na própria história, né, no romance, o personagem do Henry falando para a gente. Esse professor, inclusive, aparece muito nas biografias do Oscar Wilde, porque na época em que era tutor dele, ele trouxe à tona uma questão que tinha virado meio que tabu naquela era vitoriana, né? Que era uma era de morais e bons costumes, que era uma prática da Grécia Antiga chamada paiderastia, em que um homem mais velho acaba tutorando um jovem e às vezes tem um cunho erótico nessa relação. Então, obviamente, na era vitoriana não queria que isso acontecesse, que isso viesse à tona, que isso fosse falado nas universidades, mas esse professor entende que isso era uma questão importante de se tratar, já que ele tratava dessa cultura, e isso acaba, obviamente, hoje em dia, por causa da história do Oscar Wilde, acaba aparecendo muito nas biografias dele. Voltando ao Oscar Wilde, aos 20 anos ele consegue uma bolsa para estudar em Oxford. E lá ele se torna, ele próprio, um classicista. E na obra, né, no Retrato de Dorian Gray, a gente consegue ver essa influência muito marcada, porque a todo momento na obra ele faz metáforas, a intertextualidade com a mitologia greco-romana é muito forte. Além disso, a gente consegue perceber um recurso narrativo que ele usa que vem da obra homérica, né? Na Odisseia, a gente passa o primeiro livro inteiro sem ter contato com o Odisseu, né? O Ulisses. E ele só vai aparecer no canto 5, lá no livro 2.
Guardadas as devidas proporções entre uma poesia épica e um romance, a mesma coisa, né, essa mesma estratégia narrativa a gente vê no Retrato de Dorian Gray. Como? A gente passa o primeiro capítulo inteiro, né, numa conversa entre o pintor Basil Hallward e um amigo, Lord Henry. Eles estão lá conversando sobre o retrato, né, que o Lord Henry acaba vendo o Basil pintando. E o Basil se recusa a falar quem é aquela pessoa, a mostrar a identidade dele. Então, assim como lá na Odisseia, a gente passa 4 cantos ouvindo falar do Odisseu, aquele homem multifacetado, que para quem a Atena, né, voltava a atenção dela, aqui a gente vê esse jovem belíssimo para quem Basil volta a atenção dele durante um capítulo inteiro. E aí, só no final do capítulo, é que o Dorian chega à casa do Basil, né, para continuar o retrato, e aí Basil não tem como fugir, acaba apresentando os dois, e no início do capítulo 2 é que a gente finalmente vê o Dorian Gray nas páginas do livro. O Wilde confessou em carta a uma amiga que a história é muito parecida com a vida dele. E por que isso? Porque tem muita conversa e pouca ação. Para ele, os personagens dele ficam lá sentados, conversando. E aí a gente pensa, poxa, que história monótona, né? Mas não, pelo contrário, porque essas conversas são cheias de filosofia, intertextualidade com obras clássicas, e a gente acaba lendo e fica pensando, sabe, sobre a vida. Então, por mais que não pareça, né, que não tem muita ação, a narrativa acaba andando bastante. O Lord Henry funciona como um porta-voz do Wilde. E nesse início do livro, ele é, assim, fazendo um trocadilho, o personagem que tem maior tempo de página, né? E ele acaba por trazer para o livro várias noções do esteticismo, que foi um movimento em que defendia que a arte não precisa ter moral, ela não precisa ensinar, como a gente vê, né, alguns críticos e pensadores falando. Quem escreve a obra tem a liberdade de escrever sobre o que quiser. Em 1882, o Oscar Wilde acaba viajando pelos Estados Unidos como porta-voz do esteticismo. E quando a gente lê algumas descrições do retrato de Dorian Gray, fica muito evidente, né? A gente tem porcelanas azuis, aquarelas, cetins e rosas amarelas, lápis de cor vermelho. Então o livro é todo muito permeado por essa vida vívida, por essas descrições coloridas que são características do esteticismo. Além disso, alguns preceitos do esteticismo falam: a vida imita a arte, os sentidos são mais importantes do que o intelecto. E a gente vê numa passagem do livro, inclusive, o Lord Henry falando, né, que as classes inferiores cometem crimes, olha isso, para conseguir sentir, né, ter as mesmas sensações que as classes superiores, a aristocracia, sentem porque fazem ou consomem arte. Outro preceito é que a juventude importa mais do que a maturidade. E isso culmina, obviamente, na narrativa que a gente tem, né, no enredo do Retrato de Dorian Gray, que é um jovem que enxerga a beleza, a jovialidade, né, a própria jovialidade num retrato pintado e pensa, caramba, esse retrato nunca vai ficar velho, ele nunca vai deixar de ser puro. E eu vou. Então eu queria poder trocar de lugar com esse retrato. E esse é o enredo da nossa narrativa. Inicialmente, o Wilde escreveu: não existe nada no mundo que eu não daria. No caso, né, para permanecer belo e jovem como aquela pintura. Isso está colocado na versão datilografada que ele envia para o editor dele na Lippincott's Monthly Magazine, que é publicado em 1890. O editor dele, Joseph Marshall Stoddart, tinha feito, tempos antes, num jantar, uma encomenda para ele e para o Conan Doyle, para que eles fizessem uma obra com pelo menos umas 35 mil palavras, para que fosse publicada
de forma serializada na revista. E aí, nessa versão, então, né, o Wilde diz isso: não havia nada no mundo que eu não daria. Só que, na hora de publicar o romance, né, para que essa história que foi publicada em revista e vai ser publicada em romance um ano depois, ele faz uma revisão. Então, durante essa revisão, ele muda esse texto. E aí ele fala: eu daria até a minha alma, que é quando fica mais evidente ainda esse pacto que a gente convencionou hoje de chamar de pacto fáustico. Como eu falei da versão da revista e do livro, né? Então, para esclarecer essa dúvida que muita gente tem. Hoje a gente tem conhecimento de 4 versões. A primeira, que é um manuscrito, que é, na verdade, uma cópia de um manuscrito que foi perdido. A segunda, que é uma versão datilografada, né? A gente chama de datiloscrito, que foi a versão enviada ao editor dele, da Lippincotts. Uma terceira, que é a edição que a Lippincotts lançou. Essa versão tem um corte, porque o que aconteceu? O editor adorou a ideia. Ele leu, se apaixonou pela história, né? Porque é super bem escrita e é uma narrativa envolvente, né? Enfim, diferente do que ele já tinha visto. Só que, por outro lado, essa narrativa continha alguns trechos que poderiam escandalizar a sociedade. E aí o que ele faz? Ele chama alguns associados, tanto homens quanto mulheres, para que eles leiam a história e vejam o que pode ser cortado ali. Ele faz esses cortes. Esses cortes são aproximadamente de 500 palavras. Então a gente pensa num volume grande, né? Ele cortou 500 palavras, que é o equivalente a mais ou menos que a gente entende hoje por uma página de Word. Então ele faz esses cortes, só depois é que ele envia ao Oscar Wilde uma carta falando, dando o aceite: olha, vamos publicar sua história aqui na revista. Então a gente tem o manuscrito, o datiloscrito que foi enviado, essa versão que foi publicada em 1890, e em 1891, finalmente, o romance, que é o que vocês têm em mãos na edição da Antofágica. Nessas 4 versões, a gente percebe que, de fato, houve mudanças feitas tanto pelo Oscar Wilde quanto pelo editor da revista, e outras mudanças que ele vai acabar fazendo depois também para publicar o romance, que tem 7 capítulos a mais do que o material que saiu na revista. Bem, para o Donald Lawyer, que em 1969 publicou uma tese de doutorado que acabou sendo transformada em livro sobre essas diferenças entre as versões, ele fala que são estritamente questões narrativas necessárias para o andamento da história. Por outro lado, né, do outro lado dessa discussão, a gente tem o Nicholas Frankel, que é professor na Universidade de Virgínia. O Frankel defende, né, que essa progressão de edições foi sim um cerceamento pelo qual o Wilde passou na época. Inclusive, ele conta, né, na edição dele uma anedota de que o Wilde teria tido a preocupação de datilografar em papel vergê, que não era, né, o papel mais comum da época, para mandar o livro, né? Na verdade, não livro, para mandar a história para Lippincotts, porque eles tinham essa noção de que, né, o papel impacta na leitura. Então ele teve todo um cuidado, né, de ser bem recebido na revista, e por outro lado a revista não teve o mesmo cuidado com ele e acabou retalhando o texto dele. Algumas dessas mudanças seriam a atenuação dessa relação homoerótica entre o Basil, né, o pintor, e o Dorian Gray, a remoção do título do autor francês do livro que o Lord Henry teria indicado ao Dorian Gray, que vocês vão ver quando estiverem lendo o livro. E, além disso, todas as menções, né, à prostituição e às amantes que o Dorian Gray teria. Embora o editor da Lippincotts tenha cortado essa parte final das amantes, desses relacionamentos, o Oscar Wilde, quando faz a revisão para publicar o romance, ele acaba incluindo isso de novo
num dos capítulos novos. E como é que isso acontece? Isso acontece já realmente, né, nos capítulos finais do livro, quando ele está à noite num determinado lugar, que eu não vou contar, e encontra o Adrian, que era um personagem com quem ele já tinha se relacionado como amigo no passado, né? Mas que fazia parte da aristocracia, agora está na sarjeta. E aí aparece uma pessoa que é figurante na história e acaba reconhecendo o Dorian Gray e fica implícito ali que ela o conhece desse passado aí sórdido entre os dois. E essa personagem, apesar de ser uma figurante, ela também acaba trazendo, né, um impacto na narrativa porque ela conta para uma pessoa que está querendo se vingar do Dorian Gray. Ela conta para essa pessoa que o Dorian Gray é aquele menino com aquele rosto jovial e belo, é de fato aquela pessoa de mais ou menos uns 40 anos que a pessoa que quer se vingar procura. Então, agora começa a ficar um pouco difícil falar dessas questões sem dar nenhum spoiler para vocês. Então, a sugestão agora é que vocês peguem essa bela edição que vocês têm em mãos e leiam, atentando para as notas explicativas que mostram as diferenças entre as versões e também para os capítulos novos. Quais são esses capítulos novos? O primeiro de todos é logo o prefácio, né? Porque quando a obra foi lançada na revista, obviamente, várias pessoas falaram, né? Jornais criticaram, falando que era uma literatura sem moral, usavam palavras como putrefação ou literatura leprosa. Então, ele começou a escrever respostas para esses jornais, né? Defendendo a obra dele, claramente. E um pouco antes da publicação do romance, ele reúne tudo isso e publica num periódico, né? Num periódico, dessa vez num periódico inglês, como a Preface to Dorian Gray. Então, essa já é a primeira mudança que a gente tem no romance. Esse prefácio com esses aforismos e essas expressões que defendem a obra. Além disso, a gente tem os capítulos 3, o 5 e do 15 ao 18. Então, no total, a gente tem 7 capítulos novos que o Oscar Wilde escreve exclusivamente para o romance. Então, é isso. Boa leitura para vocês e a gente se encontra na próxima videoaula.